Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, muito obrigado a você, sintonizado na 104,7 FM, como também já nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Como nós já dissemos na abertura do nosso Justiça na Tarde, às 14 horas, que às 15 nós iríamos iniciar com o nosso debate. Claro, vamos começar então o programa agora, o nosso debate. Como já foi dito, o debate de hoje ele está centrado, acima de tudo, na primeira conferência de apoio às políticas públicas de imigração no Brasil. O evento que, inclusive, ocorreu ontem aqui na nossa capital federal, em que a Comissão Especial de Direito Imigratório do Conselho Federal da OAB, portanto, realizou aí este evento. E um dos organizadores deste evento é justamente o doutor Floriano Souza Teixeira, ele que preside a Comissão Nacional dos Direitos Imigratórios da OAB. Também conosco já vão estar a doutora Carla Simas Lima Peixoto, que é secretária da Comissão Nacional do Direito Imigratório da OAB, e também o doutor Alex Daniel Barreto Ferreira, que preside a Comissão do Direito Imigratório da Seccional de Sergipe, ele que também é membro da Comissão Nacional do Direito Imigratório, né, doutor Floriano? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso debate, ao nosso estúdio da Rádio Justiça, e vamos então abordar um tema importantíssimo, né, para todos nós. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Mais um prazer e satisfação estar novamente aqui com você na Rádio Justiça, né, e tocando no assunto de deveras importância, né? Perfeito. Porque a questão imigratória, quando você olha assim por fora, você acha que não é uma coisa bem insignificante, mas não é. É uma coisa bem abrangente, bem complexa e, para o nosso país, importante. Porque nós somos um país, o Brasil é um país acolhedor, né? Sempre foi. Nós sempre recebemos imigrantes desde a época da descoberta do Brasil com os portugueses, né? Que vieram para cá para poder se instalar aqui no Brasil. Aí depois vieram, na época do Império, holandeses, franceses, São Luís do Maranhão, holandeses em Pernambuco. Aí começou toda aquela coisa. E depois, já no Estado, na República, né, nós tivemos as imigrações italianas em São Paulo, no sul do país, os alemães, né? Temos agora a Oktoberfest, que é uma festa em homenagem à cultura alemã no nosso país. Então, o nosso país é um país que tem a nossa grande imensidão, um país imenso, é um país que fronteiras inúmeras, né, com todos os países, nós só tem 2 países da América do Sul que o Brasil não faz fronteira. E na realidade, então, precisávamos ter uma regulamentação de uma política pública imigratória no país. Em 2014, foi feita a primeira Comigrar, que era a Conferência Nacional Livre, entendeu? Para a questão da legislação. Então, estou lhe contando assim, mais ou menos, passo a passo das coisas para você. Então, nós tivemos a primeira Comigrar em 2014, ainda no antigo governo Dilma, certo? Tivemos, onde foram apresentadas as propostas de elaboração da lei, né? E a lei, essa lei, ela foi promulgada em 2017 no governo Temer. Se não me engano, foi. Ela é 13.440. Eu sou muito bom para número, não, mas é 13.440 alguma coisa. Não é, doutor Alex? A lei. Então, tem o artigo 120 dessa lei, que é o artigo que justamente fala sobre o impulsionamento da lei, a logística da lei. O que é que vai acontecer? Porque a lei, ela existe no seu escopo, mas o artigo 120 é que ele permite a criação de decretos, de portarias, de vários mecanismos legais para que possa haver, entendeu, o funcionamento da lei, a logística realmente da lei. Quando, desde o ano passado, foram feitas as conferências livres nacionais. Os estados fizeram as Comigrar nacionais, as Comigrar preparatórias para a Comigrar nacional, que vai ocorrer agora dia 8, 9 e 10 de novembro na UNB. E qual é o papel da nossa comissão, o papel da OAB, né, em todo esse contexto? Observamos que em algumas conferências livres que precisava de ter um apoio técnico, legal, para a legislação,
Não a que já está, para a questão das portarias, a questão dos decretos que vão surgir para poder haver ligação. Nós temos diversos problemas. Problema de agilização de documentação, problema de agilização de validação de diploma. Então, são inúmeros problemas. Nós estávamos há pouco agora, eu, doutora Carla, doutor Alex, a gente estava no Ministério da Justiça discutindo lá com o ministro essa questão, entendeu? De podermos colaborar com a lei em termos técnicos. Então, por isso, nós criamos, o presidente Beto Simonetti nos autorizou, e eu tenho que agradecer a ele por estar também junto com a comissão, o presidente do Conselho Federal, que fizesse uma primeira conferência de apoio às políticas públicas do Conselho Federal da OAB. Essa conferência ocorreu ontem. Nós tivemos 6 painéis, tivemos presença tanto na abertura quanto no encerramento de diversas autoridades, e dessa conferência surgiu um memorando em forma de ofício ao Ministério da Justiça com todas as nossas sugestões, todos os problemas que existem hoje na questão imigratória. Porque eu digo que a questão migratória do Brasil muita gente não vê, mas ela é muito substancial e importante para o nosso país. E não adianta você receber bem um imigrante ou refugiado ou até o apátrida se você não tem uma legislação que você possa fazer com que aquela pessoa, aquele ser humano se sinta bem. É um trabalho desenvolvido. A OAB, também tem o Ministério dos Direitos Humanos também que está apoiando, o Ministério da Justiça, através da Senajust, que é a Secretaria Nacional de Justiça, o seu secretário, doutor Jean Ema. E agora, na Comigrar, no dia 8, 9 e 10, a OAB vai estar presente com um stand, com toda a ajuda, todo o apoio técnico que possa dar para essas questões legais das políticas públicas. Questões essas que nós vamos falar aqui são muitas, sim, né? Aí vai a doutora Carla, claro, doutor Alex, pode apertar. Vou até apresentá-los aqui, doutor Alex Daniel Barreto Ferreira, preside a Comissão do Direito Imigratório da Seccional de Sergipe, ele que também é membro da Comissão Nacional do Direito Imigratório. Também seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor, doutor Alex. Muito obrigado, boa tarde, um prazer imenso estar falando com a audiência da Rádio Justiça. Muito obrigado pela gentileza. Deixa eu também cumprimentar a doutora Carla Simas Lima Peixoto, ela que é secretária da Comissão Nacional do Direito Imigratório da OAB. Muito boa tarde para a senhora também, doutora Carla. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Obrigada a todos que estão ouvindo a gente. E também vice-presidente da Comissão de Direito Migratório da OAB Bahia, porque eu sou baiana. Ótimo. Aqui a gente está representando o Nordeste, né? Doutor Floriano de Pernambuco, Recife, doutor Alex de Aracaju, Sergipe, e eu de Salvador, Bahia. Ótimo, muito bom. Agora, interessante que os senhores estão vindo do Ministério da Justiça. Exatamente. Ou seja, essa conferência foi ontem, os senhores já estiveram, portanto, no Ministério da Justiça e agora estão conosco aqui na Rádio Justiça para esse debate, ou seja, com informações quentíssimas, né? Eu fico aqui, de certa forma, imaginando a performance dos senhores e também da senhora nesse, conferência, Ministério, Rádio Justiça, enfim, eu fico aqui imaginando também o sucesso desta conferência, doutor Alex. Como é que o senhor pode nos traçar assim o resultado dessa conferência? Foi preparada assim com muito vigor e, acima de tudo, na certeza de que esse resultado irá contribuir muito para essa política migratória aqui no nosso país. Com certeza. O desenho dessa política migratória é um desenho que precisa também vir um pouco das ruas. O que nós comentamos ontem no evento e reafirmamos hoje com o secretário João Ema e com o Ministério da Justiça é que a OAB ela é forjada na rua, né? na luta diária, do dia a dia, e tem uma capilaridade muito grande. Então, existe a OAB em todos os lugares do Brasil, a advocacia está presente em cada um desses espaços, e o que nós também defendíamos é que, para construir uma política pública migratória que seja justa, que garanta que o Brasil seja inserido numa discussão ampla, mas também justa e razoável, era importante ouvir o que as pessoas têm para dizer na ponta. Essa é uma característica muito comum das conferências. Nós tivemos outras conferências grandes no Brasil, sobretudo desde o ano de 2003 até 2024. Isso é de novo agora com a nova gestão do governo Lula. Há uma busca pela realização dessas grandes conferências, porque a ideia é ouvir o que está acontecendo na ponta, o que as pessoas têm para dizer. A gente tem uma dificuldade porque o público imigrante é um público parcialmente invisibilizado.
Essas pessoas não acessam determinados espaços de serviços. As pessoas, às vezes, têm medo até de procurar as autoridades, porque, enfim, é um imigrante que encontra-se numa condição ilegal ou sem registro, portanto invisível. Nós não temos números oficiais muito realistas a respeito do número de imigrantes, porque, veja, nós temos crises humanitárias que trazem os venezuelanos ao Brasil, trazem os sírios ao Brasil, e essas pessoas nem sempre procuram as autoridades para se registrar. Mas nós que somos advogados e advogadas, no dia a dia, na luta diária, nós conhecemos as pessoas que nos procuram, né, que procuram a Ordem dos Advogados, porque a Ordem dos Advogados do Brasil tem um índice de confiabilidade muito grande na sociedade. As pessoas confiam muito na OAB, é um registro histórico. Nós lutamos pela democracia, pela redemocratização. Nós tivemos presentes em momentos históricos muito importantes desse país. E é por conta desse contato que nós temos acesso a essa população imigrante. E podemos, portanto, colaborar com o Ministério da Justiça, com o Ministério dos Direitos Humanos e com a sociedade civil de um modo geral para falar quais são esses anseios. Então, nós ontem discutimos, por exemplo, a necessidade urgente e iminente de se criar dotação orçamentária para lidar com as especificidades desse povo imigrante. Porque esse povo imigrante tem, eventualmente, necessidades que não se adequam total e exclusivamente àquilo que nós temos planejado para os nossos nacionais. Então, são povos que têm culturas diferentes e é importante que nós entendamos que investir em política migratória é investir em desenvolvimento social, é investir em cultura. As pessoas trazem cultura. Nós precisamos lembrar que no Brasil, historicamente, nós tivemos grandes booms de desenvolvimento a partir da permeabilidade dessa relação com os imigrantes. Então, a gente fala aqui, por exemplo, de São Paulo com a cultura italiana, a cultura japonesa, lá no estado da Bahia, doutora Carla, os espanhóis, no estado do Dr. Floriano, Pernambuco, os holandeses, no estado da Bahia ainda os povos africanos que tanto contribuíram, né, sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista étnico, da formação do nosso povo brasileiro. Então é importante que a gente ouça isso, é importante que a gente condense essas informações que nós captamos da advocacia para poder contribuir com essa política migratória, porque esse é um assunto certamente que tomará espaço nos noticiários, né? Então, nós vivemos a questão climática, mas a questão imigratória ela já é muito urgente em países como os Estados Unidos. Há quem diga que a eleição norte-americana será discutida em razão, inclusive decidida em razão das discussões a respeito de imigração. Então, esse é possivelmente uma discussão que poderá chegar aqui no Estado brasileiro de forma muito mais efusiva nos próximos anos. E essa é a nossa preocupação. Precisamos ter uma política pública para lidar com isso. Muito bom. Deixa eu também chegar com a doutora Carla, quer dizer, ouvindo justamente o que os senhores estão aqui nos colocando sobre a importância que é realmente este assunto e que foi transformado também numa grande conferência onde se debateu realmente muito a respeito dessa questão, doutora Carla. Eu fico aqui imaginando, quer dizer, o nosso Brasil, ele, como já foi dito aqui pelo doutor Floriano, muito acolhedor. Aqui nós temos nacionalidades de pessoas onde nas suas regiões estão em conflito. Mas eles aqui no Brasil vivem de forma harmoniosa, sem nenhum tipo de problema, cada um, portanto, tendo seu espaço na cultura, enfim. Aí é onde eu justamente pergunto à senhora, né? Existe algum segredo para que o Brasil acolha e os acolhidos aqui vivem harmoniosamente bem, quando lá nas suas terras, nas suas regiões, onde tem a fronteira e se brigam bastante lá, ou seja, brigas seculares e que até não se resolveu, mas aqui vivem na paz e às vezes até convivem juntos. Qual seria o segredo? Seria que existe uma magia aqui no nosso país para acolher e manter as pessoas viverem de forma bem tranquila aqui no nosso país? Ontem até foi mencionado na conferência que o Brasil ele é reconhecido, né, no mundo todo como um país acolhedor e que é um dos passaportes mais procurados, né, mais desejados, justamente por essa variação de etnia, de estereótipo, de cultura, de língua. Como aqui mesmo, aqui temos 3 estados da região Nordeste, mas cada um tem o seu fonema, tem a sua peculiaridade. Então, eu acho que isso já nasce com a gente, com nós brasileiros, que temos esse, digamos assim, esse instinto. Sim. A gente também mencionou ontem que um dos pontos importantes para o migrante, o refugiado, o apátrida, é
primeiro eles se sentirem acolhidos. Então, por isso que é necessário essas conferências, essas escutas, conferências livres, ouvir deles o que eles querem, o que eles esperam. O painel ontem foi até interessante, o meu, né, de interculturalidade. Qual é a religião de cada um, a forma de dormir, porque às vezes uns preferem dormir no chão ao invés de ir na cama ou num beliche. A culinária é diferente. Então, nada como ouvir para tentar adequar cada um de fique melhor, né, em sua região, para poder, digamos assim, se instalar na sua região, no seu país, no Brasil, no seu estado. Então, o Brasil, acho que a gente já nasce com isso, e com a política migratória vai ser mais fácil para acolher esses migrantes que estão flutuando, que muitos deles não são migrantes porque querem, né? Há uma necessidade, seja econômica, seja uma perseguição religiosa, seja uma perseguição política. Então, de certa forma, eu acho que já temos essa característica do Brasil, e fazendo essas conferências, essas oitivas, a gente consegue adequar eles. Como o doutor Alex pontuou, doutor Floriano, ou seja, tem que se ouvir, ou seja, tem que ouvir as ruas, o que as ruas estão dizendo, para, de certa forma, aproximar ao máximo das necessidades em torno das políticas públicas voltadas, portanto, para esse segmento, né, que busca o nosso país para, enfim, tocar a sua vida. E o que os senhores ouviram nas ruas e que, de alguma forma, motivou, portanto, esta conferência? Na realidade, Walter, eu vejo o seguinte, são inúmeros dentro do imigrante. Primeiro, o que a gente tem que saber quantos eles são. Nós não temos um número hoje exato de quantos imigrantes, quantos refugiados tem no Brasil, quantos apatridias. Eu estava até, a gente conversando agora, temos um dado que são 8 no Brasil, apatridias só, e não são muito mais. Tem muito problema ali pro lado do Paraná, Rio Grande do Sul, aquela questão de várias nacionalidades, a pessoa não sabe qual é o país, para se registrar, ninguém sabe qual é o país que nasceu, tem esses problemas. Em relação a gente ouve das ruas o quê? O que a gente pode captar foram através das conferências livres, né? As Comigrar, que tiveram nos estados, teve algumas conferências que tiveram no Ministério, teve uma aqui do Direitos Humanos que nós participamos, eu e a doutora Carla. E nessa conferência, realmente a gente ouve a voz das ruas, tá entendendo? Só que nem sempre o que vem da rua é tecnicamente correto. O problema todo é esse. Porque você não tem um conhecimento técnico, jurídico, para que aquilo ali se transforme num remédio legal, para que seja atendido o anseio do imigrante. Vamos botar o imigrante no geral, imigrante, refugiado, tudo, né? Então, diversos problemas. Nós tivemos vou dar um exemplo. Hoje nós não temos no Brasil uma dotação orçamentária para deportação. Entendeu? Se o imigrante tiver que ser deportado, não existe uma dotação orçamentária para para mandar o imigrante para fora. Então, ou se faz, ele junta o dinheiro e vai embora, ou então não tem como o governo custear aquilo, que o certo do governo tem o custeio disso aí para poder mandar embora. Até porque, quando um imigrante comete um crime, um delito, que ele é condenado, que ele é até em regime fechado, né? Quando ele termina de cumprir a pena acessória é a deportação. Ele não pode ficar no país. Entendeu? Isso não é só aqui nos Estados Unidos também. Se você cometer um crime lá nos Estados Unidos, quando você sair de lá, na mesma hora, você vai ter que cair fora. Você não vai poder ficar lá. Então, qual é o grande problema? O problema é o seguinte, é que nós não temos mecanismos legais para deportar. Entendendo? Aí eu vou dar um exemplo a você, uma coisa que a gente ouviu na Comigrar aqui do Ministério dos Humanos, uma proposta que não foi adiante, até porque nós falamos, olha, essa proposta ela não tem cabimento, ela não tem fundamentação, que eles queriam que quando o imigrante saísse de uma pena, né, enquanto ele não fosse deportado, o governo brasileiro teria que dar casa, comida, uma bolsa, tá entendendo, para ele ficar ali esperando que saia a deportação dele. Aí eu até questionei assim, olha, isso aí eu não vejo isso, amparo legal para isso. Não, mas como os brasileiros, assim, meu amigo, brasileiro quando sai da cadeia vai se virar. O brasileiro quando sai não tem casa, comida, renda mensal para poder ficar ali esperando que venha um emprego. Ou ele vai, aqueles que querem realmente seguir uma vida pelos caminhos corretos,
vai arranjar emprego. Quem não vai, volta, termina a maioria grande, volta para a cadeia, no caso do brasileiro. Então, quer dizer, existe uma falta de conhecimento do imigrante sobre a nossa legislação. Então, eles mandam propostas que são propostas inexequíveis, entendeu? Muitas querendo que fosse alguma coisa relacionada aos menores, mas só que isso aí tem que ser atendido, o que diz já o ECA, em relação aos brasileiros, entendeu? Então, tudo isso é bastante complexo. Eu disse uma vez aqui, acho que a imigração no Brasil é uma caixa de Pandora. Quando você abre, você vai ver o que vai sair ali de dentro. Tá entendendo? Muitos problemas, mas realmente a voz das ruas porque você, pelo menos, você tem um ponto para começar. Entendeu? Você tem que ter alguma coisa para você seguir. Se você não, imagine, se você não soubesse assim, como é que você ia começar? Aí você vem a questão da validação de diploma, que é uma coisa muito complicada, porque depende muito das universidades. Os reitores das universidades, eles têm autonomia sobre o próprio ministro da Educação de definir como será feito a questão de regularização de diplomas. Eu bato muito até que eu mostro um fato verídico. Tem um cidadão haitiano lá em Recife, inclusive até ontem depois eu conversando com a embaixadora, ela disse que conhece ele. É um fato tão inusitado. Esse cidadão veio para o Brasil, passou 6 anos para conseguir. Ele é engenheiro, não sei o tipo de engenharia que ele faz, eu sei que. E 6 anos para conseguir regularizar o diploma dele. Durante esses 6 anos, coitado, ele fez de tudo, né? Menos ser engenheiro. Menos ser engenheiro. Quando ele conseguiu regulamentar a situação dele como engenheiro, ele não passou um mês, foi contratado pela Braskem, e hoje ele é um engenheiro responsável só daquela questão do afundamento de Maceió, de alguns bairros que estão afundando. Ele está à frente daquilo ali. Vê só que capacidade nós tínhamos, sem poder utilizar para alguma coisa, porque uma questão burocrática de uma legalização de diploma, que isso é um dos pontos, né, que nós colocamos, a questão burocrática de legalização de documentos, aí inclui isso o diploma, tá entendendo? Então, realmente, aí você ouve da rua o quê? Olha, eu estou aqui, eu não consigo emprego, eu não tenho nenhum documento, não tenho CPF, não tenho nada. Você quer abrir uma conta no banco, não consegue abrir, você quer... Aí muitos venezuelanos estão aí pedindo dinheiro, Pix. Aí você vê o Pix não é nem dele, é de outra pessoa que empresta para poder pegar dinheiro para comer. Veja a questão de vulnerabilidade que o imigrante passa. As barreiras criadas aqui no Brasil são barreiras sociais. Nos Estados Unidos é diferente, né? Nos Estados Unidos é barreira mesmo, porque eles fazem um muro de ponta a ponta, né? Não entra ninguém, né? Pronto, aqui não, são barreiras sociais, que infelizmente são até, às vezes, piores do que essas barreiras físicas. Porque a barreira física, ela dá um jeitinho lá de bular, e a social, como é que fica? Entendeu? É muito complicado. Agora, é bom que realmente venha, tem que saber de onde é o problema, porque não vai ser eu, nem você, Walter, nem a doutora Carla, nem o doutor Alessio, que vai saber qual é o problema que está fingindo aquilo ali. Eles têm que dizer, né? Então, eles dizendo, vai ter que passar realmente por um filtro, um refinamento, uma adequação para a legislação, para que seja feito uma legislação que seja adequada e que seja beneficente a eles. Porque senão vai ficar no mesmo, não vai adiantar de nada. É um projeto que eu digo que não é a curto prazo, né? Sim. É um projeto a longo prazo, mas a gente tem que ter a perseverança, tem que ficar insistindo para que isso consiga ser resolvido. Entendo. Agora, interessante, né, doutor Alex, que nós temos aí, então, o título de um país acolhedor, quer dizer, e essa palavra soa de forma bem tranquila, tipo, vocês não terão problemas quando chegarem, portanto, até o Brasil, lá vocês serão acolhidos e os problemas serão, portanto, dissipados. E a gente vê aqui que a realidade justamente não é essa, tanto que os senhores estão debruçados aí, trabalhando bastante, para que se crie, portanto, aí um apoio às políticas públicas voltadas, portanto, para a questão portanto, da imigração. Ou seja, como disse o doutor Floriano, não será um trabalho que será resolvido de hoje para amanhã. Mas como é que será a sua construção? O que é preciso? Ou seja, é preciso, claro, né, as políticas públicas mais adequadas, mas para poder, de alguma forma, motivar, fazer com que realmente aconteça. O que é necessário? Com certeza, Walter. O que a gente observa, na verdade, não existe política pública. Nós temos uma legislação avançada. Então não tem política pública? Não tem política pública. Ela está sendo construída nesse momento. E aí eu aproveito a audiência da Rádio Justiça para conclamar as pessoas a participarem do Comigrar.
O Comigrar é o momento de formulação da política pública. Nós vivemos momentos muito importantes desde 2015, sob o ponto de vista da lei de migração, sobretudo desde 2015, quando acontece a primeira Comigrar, e depois nós temos a criação da nova lei de migrações. Até o ano de 2017, nós vivíamos com o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro tinha uma perspectiva de segurança nacional. O estrangeiro era visto como um potencial inimigo, né? Um potencial inimigo que vinha ao Brasil para causar problemas. Era essa a perspectiva do Estatuto do Estrangeiro. Uma lei que é promulgada no âmbito da ditadura militar, civil-militar brasileira, e que, portanto, tratava esse estrangeiro como um possível inimigo. Isso muda substancialmente em 2017 com a nova lei de migração, isso é bem verdade. É uma legislação muito mais avançada, que representa esse nosso espírito acolhedor, mas que fica pendente de regulação dessa política pública. O artigo 120 diz que nós teríamos uma política pública e isso fica parado, né? Até que agora, em 2023, anteriormente no ano passado, inicia-se uma busca por essa construção de fato da política pública. E uma diretriz do Ministério da Justiça muito importante, no sentido de dizer que essa política pública não se constrói em gabinete. Essa política pública se constrói a partir da ouvida. E é aí que a OAB entra como um ator social importantíssimo. Então, o que nós precisamos fazer para tornar essa política pública, porque sim, como foi bem relatado aqui, o Brasil é visto como um país acolhedor, mas não basta ser visto como um país acolhedor, tem que oferecer as ferramentas para ser um país acolhedor. Nós temos muito boas iniciativas, temos a iniciativa, por exemplo, das cidades acolhedoras, então é um padrão de regulação para todos os municípios que recebem imigrantes, para que eles adotem um padrão de cidade acolhedora. Ok, o imigrante chegou e nós somos acolhedores, nós abraçaremos, mas como faremos isso sob o ponto de vista da política pública? E se o estrangeiro precisar, por exemplo, de uma assistência de saúde ou buscar a previdência, como é que nós trataremos isso internamente? É preciso que nós tenhamos aspectos regulamentares para poder dar conta disso. E não só aspecto regulamentar, Walter, porque, veja, o Brasil é o maior falante da língua portuguesa do mundo. E as pessoas que vêm aqui nem sempre falam português. Então, que tipo de iniciativa nós teremos aqui internamente para poder oferecer um acesso, por exemplo, à língua portuguesa para essas pessoas, né? Então, nós sabemos e conhecemos várias iniciativas, os institutos federais fazem isso, fazem programas de língua para que essas pessoas dominem, passem a dominar o português, mas existem essas barreiras que precisam ser quebradas. A OAB tem esse trabalho importante porque nós precisamos abrir as nossas seccionais, nós temos várias no Brasil inteiro, seccionais, subseccionais, para acolher essas pessoas, para que a gente ultrapasse o paradigma do país acolhedor, mas que não tem instrumento para garantir esse acolhimento de maneira efetiva. Não basta dizer que nós somos acolhedores, nós precisamos oferecer para essas pessoas saúde, precisamos oferecer educação quando necessário, precisamos oferecer políticas públicas de um modo geral, acesso à educação ao ensino superior, validação de diploma. Olha o tanto de oportunidade que a gente perde hoje de trazer para o seio da nossa sociedade gente muito qualificada, os irmãos venezuelanos que se formaram em faculdades, universidades muito reconhecidas nos cursos de medicina, de engenharia, de pedagogia e que podem, que devem oferecer um bom trabalho para o Estado brasileiro. Não podemos desenvolver, sobretudo também sob o ponto de vista da perspectiva da política, uma ideia xenófoba, a gente tem que fugir disso. Isso é péssimo para todos os estados e aqui no Brasil isso não pode acontecer jamais. Precisamos acolher essas pessoas entendendo que há espaço para todas elas. Nós discutimos ontem, continuaremos a discutir com o Ministério da Justiça a ideia da recepção compartilhada para que os estados ofereçam previamente vagas de emprego, oportunidades, para que a gente tenha sempre uma migração justa, equilibrada, que essas pessoas venham de forma segura. O Brasil precisa também cuidar para que não seja destino, seja de ultrapassagem, de caminho de migração irregular, seja de espaço para eventual prática de crime, né, de tráfico internacional. A gente tem que trabalhar para transformar essa migração numa migração segura. E esse é um dos nossos trabalhos, observar o sentido da rua, o sentido do dia a dia e oferecer essa resposta sob o ponto de vista de formulação de política pública. Queremos os imigrantes no Brasil, queremos que eles sejam seguros e sejam bem acolhidos aqui e possam oferecer o melhor que eles têm também para a construção do nosso país, que é tão plural e é tão interessante sob essa perspectiva, Walter. Essa questão que nós estamos aqui abordando, onde entra a diplomacia, se fala muito na reciprocidade. Ou seja, se o brasileiro é bem, de certa forma,
atendido lá fora naquele país, por que não também tratá-los também tão bem quanto o fato que acontece lá fora. Isso não no campo dos direitos humanos, que é uma obrigação de todos, né, tratarem bem todas as pessoas. Mas nessa questão aí da documentação, na questão enfim, da revalidação, portanto, dos diplomas, enfim, mas onde é que eu quero chegar? Essas pessoas que vêm aqui para o Brasil, né, enfim, esse segmento que nós estamos aqui abordando, os imigrantes, eles chegam, portanto, de forma voluntária ou chegam porque, se ficarem no país onde são originários, podem sofrer consequências, neste caso, doutora Carla? Depende, né? É até interessante, Walter, a gente agora em setembro fez um congresso de direito do consumidor e direito migratório em Guarapari, Espírito Santo. E a primeira pergunta que fizeram é o que tem a ver o direito migratório com o direito do consumidor. E pela nossa legislação, consumidor é todo aquele que consome, que utiliza os serviços, produtos, né? Então, o migrante, quando ele chega aqui, ele também passa a ser um consumidor. E nesse nosso estudo, nesse nosso trabalho, a gente percebe que há barreiras de acesso a serviços e a produtos, como foi dito aqui. Muitos deles não tem um CPF, não tem uma certidão, não consegue validar o diploma, não conseguem comprovante de endereço e, por conta disso, não consegue abrir conta, não consegue pedir serviços essenciais como de telefonia, de energia, etc. Então, a partir disso, junto com a revalidação do diploma que entra nessa parte dos documentos, precisamos enxergar essas barreiras. Muitos deles vêm também por opção. Eu quero tentar a vida no Brasil, que vai ser melhor, estou com um projeto para trabalhar. Outros não. Eles vêm por questões políticas, perseguições religiosas. Tem a questão até das mulheres muçulmanas. Então, hoje estava contando até, né, doutor Floriano e doutor Alex, lá no Palácio, o caso de umas mulheres muçulmanas que eram da área jurídica e vieram pedir proteção porque nos seus países de origem não podiam exercer aquele cargo. Parece que é no Afeganistão. Foi no Afeganistão, né? Então, assim, tem diversos motivos que facilitam, que originam a migração da pessoa, então, do migrante. Então, a gente tem que olhar desses ângulos de cada um. É necessário fazer uma triagem, né? Por isso que é bom ter esse censo, é bom ter as políticas públicas para fazer uma triagem, o que aconteceu, para onde vai, o que precisa, o que é necessário, o que tem de documento, o que não tem, para poder regularizar e a pessoa ter até o sentimento de pertencimento àquele estado que ele está, né? Àquela cidade que ele está. É interessante esse debate, né, doutor Floriano? E essa iniciativa, então, da OAB, através, portanto, da Comissão Nacional do Direito Imigratório, realmente é uma discussão, enfim, chega no momento certo, quer dizer, uma situação que não é de hoje que ela realmente persiste, e os senhores perceberam, de fato, né, que há necessidade realmente deste apoio, há necessidade de políticas públicas que precisam ser colocadas. Quer dizer, neste evento que ocorreu ontem, né, debatendo, portanto, este assunto dentro, portanto, aí de uma conferência, o seu resultado, de alguma forma, foi o que se esperava realmente para poder continuar avançando aí nessa temática? Sem dúvida nenhuma. As palestras, os debatedores, os expositores altamente qualificados, pessoas que realmente são da área, pessoas que entendem do assunto, certo? E dentro disso nós tiramos um extrato de tudo para poder apresentar realmente ao Ministério da Justiça, para poder, dentro do que vai ser apresentado nas políticas, na Comigrar agora no mês de novembro, uma lapidação do que realmente necessita. Por que nós notamos isso? Porque com a formação da comissão, nós estávamos vendo essa questão da legislação que mudou, que antigamente era a lei do imigrante, que era uma lei de defesa, né? Que o imigrante era visto como um potencial inimigo, né? E foi em 2013, 2014, houve a primeira Comigrar, onde foi discutido uma nova legislação,
mais abrangente. Nós temos hoje a legislação talvez mais moderna do mundo, entendeu? Em relação à imigração, em relação às políticas públicas de imigração. Eu falo sempre políticas públicas de imigração, mas é como o doutor Alex falou, elas vão começar agora. Elas vão começar agora. Porque a lei foi criada, ela ficou estagnada durante 5 anos, certo? Desde 2017 que ela foi criada e ela ficou parada por motivos, tudo bem, nós vemos pandemia, outras coisas, mas deveria ter se dado uma atenção maior a isso, né? Então, a legislação hoje, vou dar um exemplo a você. Pois é. Participamos de um congresso mês passado no Rio, na Fundação Getúlio Vargas, falando sobre a questão de imigração em Portugal. Um estudo feito pela Universidade de Lisboa, falando, uma pesquisa feita, como é que seria realizada, como é que seria uma espécie de uma política migratória em Portugal. Um estudo muito interessante, muito bem elaborado, a pesquisa foi muito complexa. Só que tem um problema. Portugal faz parte da comunidade europeia. Precisa-se dos 27 estados da União Europeia para se aprovar uma legislação dessa em Portugal. Ou seja, o problema de Portugal não é o problema da Bélgica. O problema de Portugal é diferente do problema da França, da Alemanha. Então, são vários países com as suas peculiaridades. Então, como é que você vai criar uma legislação daquilo ali, se você tem que concordar? Porque hoje você vê bem, hoje o maior índice de fluxo migratório em Portugal são de brasileiros. Não é? Brasileiros, existem os africanos, entendeu? Aí você já vai mais para a Europa Central, entendeu? Aí já tem aquela questão já do povo árabe, os muçulmanos. Aí você já começa a ter aquela questão de terrorismo, o que de vez em quando você diz atentado terrorista, né, nas regiões ali. Então, quer dizer, para um país mais ao norte europeu, mais chegado à Ásia, ele vai pensar numa legislação de imigração muito mais rígida do que Portugal. Então, é isso que eu digo. O que é bom para Portugal, às vezes não é bom para a França, ou para a Bélgica, para a Alemanha, ou qualquer outro país da União Europeia. Então, eles ficam de mãos atadas. Eles não podem fazer nada. Nós temos, hoje no Brasil, a nossa autonomia para isso. Então, nós temos uma legislação moderna em relação à imigração. As políticas públicas vão começar agora, realmente, depois da Comigrar, vão começar. É um processo realmente a longo prazo, não é a curto prazo. E nós soubemos até hoje, né, lá no Ministério, que já existe um pensamento do governo americano de criar uma espécie de um comitê de imigração para as Américas, né, América Latina, que chama América Latina é a América do Norte, as Américas, não é? Para poder fazer uma espécie de união, mais ou menos, não seria isso, né? Nós teríamos a nossa autonomia e continuaríamos, mas seria um comitê que pudesse, mais ou menos, os Estados Unidos, como sempre, né, quer ficar no seu protagonismo, né, e querer controlar a questão imigratória em todas as Américas. A questão dos Estados Unidos de imigração é uma questão muito, muito contundente. Por quê? Porque ela até eleição se decide pela questão da imigração. Né? Quem é a favor da imigração, quem é contra, né? Então, tem muitos imigrantes no país, os imigrantes que votam. Então, aquele imigrante que vota, ele quer, claro, que aquele candidato que seja mais brando, tá entendendo? Já o outro que não vota, o americano não quer tanta invasão de pessoas dentro do seu país. Mas aí tem a questão da mão de obra, e a mão de obra vai ficar para quem? Então, é uma coisa que envolve muito, não só lá como aqui. Só que aqui nós ainda não tivemos esse aspecto político. Ainda não se politizou a questão migratória do Brasil. Ainda bem. Não é? Eu volto a dizer, não se politizou porque imigrante não vota. Se imigrante votasse, tinha um bocado de deputado levantando bandeira aí, né? Olha, eu sou a favor disso. Tá. Então não tem. Você não tem nenhum apoio. Existem algumas legislações, entendeu? Alguns projetos de lei que sequer foram votados, como é a questão trabalhista. É importante. O imigrante hoje, aquele que não tem documento, ele às vezes é escravizado.
Por quê? Porque ele chega num local e diz, olha, eu quero trabalhar aqui. Você considera, não tem documento não. Então, você vai ganhar aqui R$500 por mês, certo? E pronto. Se você abrir o bico, eu vou lhe denunciar que você está ilegal aqui. E aí, como é que fica a situação? Entendeu? Aí existe aquela burocracia para você tirar um documento. Então, infelizmente, por isso que essas coisas têm que ser efetivadas o mais rápido possível, mesmo que a longo prazo, para as coisas começarem a andar de uma forma mais correta, entendeu? Porque não adianta você receber, você tem que acolher, mas você também tem que dar condições humanas para a pessoa viver, não condições subhumanas. O que você mais vê por aí é cheio de venezuelanos, né, que a maioria, né, a questão agora da Venezuela, da política da venezuelana, muitos vieram para o Brasil, né? Você vê o pessoal, estou passando fome, tem isso, muitas pessoas ali são até de nível superior, pessoas competentes, né? E com isso a coisa vai se aumentando, o bolo vai aumentando, é uma bola de neve que aquilo vai crescendo, e tem que se tomar uma decisão em relação a isso. Então, por isso que eu digo, a legislação nossa é boa, temos autonomia? Temos. Existem percalços a se percorrer? Existem. Futuramente, pode ter essa questão aí dos Estados Unidos, você quer o pai da criança, né, fazer um comitê, mas desde que não insira na nossa autonomia, que é muito importante que seja inserido na nossa autonomia, nós temos a nossa autonomia. E o Brasil é um país que, ele ainda bem que em relação aos Estados Unidos precisa do Brasil, porque se o Brasil não for, a América do Sul não vai nenhum, não vai ninguém. Realmente essa questão, o Brasil ainda é um líder hoje na América do Sul. Entendeu? Nós somos uma certa liderança na América do Sul, não só pelo tamanho, pelo poder que nós temos em questão ao PIB, tudo em relação aos outros países. Por mais que se chegue perto, o Chile, a Argentina, né? Mas mesmo assim o Brasil está bem mais à frente do que esses países em relação a muitas coisas. Então, é importante que nossa autonomia não seja ferida. A nossa legislação seja aplicada e não tenha interferência externa, porque aí cada um tem o seu problema. Aí se os Estados Unidos tem um problema, vai querer dizer, não, tem que ser assim, não pode ser. Nós temos que ter nossa autonomia e, graças a Deus, nós temos uma política, uma legislação moderníssima, uma das mais modernas e mais eficazes do mundo em relação à imigração. Bom, o tema é importante, nós já estamos vencendo aqui a primeira hora desse nosso debate. Evidente que vamos ter também a segunda hora, daqui a pouquinho. Eu peço licença para que possamos ir ao intervalo, mas já estaremos de volta e vamos dar prosseguimento ao nosso debate aqui dentro do Justiça na Tarde. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, estamos de volta, são 16 horas mais 2 minutos. Você está com a Rádio Justiça, 104,7 FM, como também está nos acompanhando pelo canal no YouTube da nossa emissora, a Rádio Justiça. Muito obrigado pela sua sintonia. E o assunto hoje que nós estamos debatendo está voltado justamente para a questão imigratória aqui no nosso país. Nós estamos hoje aqui com os nossos convidados, como também com a nossa convidada, a doutora Carla Simas Lima Peixoto, ela que é a secretária da Comissão Nacional do Direito Imigratório da OAB, também com o doutor Floriano Souza Teixeira, que preside esta Comissão Nacional do Direito Imigratório da OAB, e também com o doutor Alex Daniel Barreto Ferreira, também preside, portanto, aqui, presidente da Comissão de Direito Imigratório da Seccional de Sergipe, a doutora Carla é da Seccional, portanto, da Bahia, e o doutor Floriano de Recife, Pernambuco, perfeitamente. Então eu volto com o doutor Alex. Doutor Alex, um dos pontos que geralmente não, que chama bastante a atenção do brasileiro quando o foco é justamente essa questão imigratória, é justamente nacionalidades de povos que desembarcam no aeroporto. Vamos citar aqui o de Guarulhos, que é onde é mais forte, e ali praticamente, eu não digo que se transformou numa cidade, mas num abrigo de dezenas de pessoas
onde temos ali famílias inteiras. A gente fica ali imaginando aquele povo, com toda certeza, no seu país tinha a sua casa, tinha a sua habitação, tinha o seu emprego, tinha também as suas boas condições financeiras, sociais, e de repente tudo se resume ali num cantinho, num fundo, portanto, ali do aeroporto de Guarulhos, e a gente ainda fica assim pensando, por que o governo brasileiro não resolve a questão daquele povo? Afinal, o que aquele povo quer, o que pretende, e por que nós, no Brasil, não tomamos as devidas providências? Se essa é realmente a colocação correta, doutor Alex. Verdade, Walter, nós vivemos hoje um episódio de uma crise muito intensa no aeroporto de Guarulhos, que é muito sintomática do problema que nós temos da ausência de formulação dessas políticas públicas. Eu acho que esse é o sintoma mais latente dessa ausência de políticas públicas. É uma legislação que nós comentamos aqui muito evoluída, mas uma ausência de política pública. Então, o que é que nós temos hoje? Não é um episódio novo, isso já aconteceu em outros momentos, mas agora nós temos essa latência desse sintoma. Nós temos hoje um público de aproximadamente 500 pessoas residindo há meses na área de passagem do aeroporto de Guarulhos, que é aquela área que o ouvinte que está em casa, que está nos ouvindo, sabe qual é. Quando você chega de um país e precisa fazer conexão para ir para um outro país, você tem uma área ali dentro do aeroporto que você aguarda o seu próximo voo. Acontece que essas pessoas eventualmente vêm ao Brasil e vamos pensar assim, o sujeito comprou uma passagem para um país da América Central, está vindo da África, por exemplo. Ele vai fazer uma conexão em Guarulhos e não segue no próximo voo. Ele fica no aeroporto do Brasil, porque o Brasil, e aí de novo, tem uma legislação que permite a concessão do refúgio. Ele fica por ali e não segue em frente. E nós temos um problema sob o ponto de vista da legislação, porque a legislação diz assim, bom, o sujeito chegou, arguiu que é refugiado, portanto está sofrendo uma perseguição política, que está vindo de uma grave violação de direitos humanos do país dele, o Estado brasileiro concede o refúgio e fala, pode entrar no nosso território, você a partir de agora será refugiado. O que acontece recentemente é que a Polícia Federal relatou, tem encontrado indícios de que muitas pessoas estavam usando o Brasil como uma espécie de passagem para migrar para o norte, né, para a América do Norte, especialmente Canadá e Estados Unidos. E o maior sintoma disso, relata a Polícia Federal, é que essas pessoas nem sempre fazem, por exemplo, o CPF. O número de 2% dessas pessoas faz um CPF e passa a ter uma vida ativa. E a Polícia Federal e o Estado brasileiro não conseguem mais encontrar essas pessoas internamente. Possivelmente porque aqui passaram e seguiram em frente. Esse é um fato. Mas é um fato que só acontece em razão dessa regulação sob o ponto de vista da política pública. Então, hoje, o Ministério da Justiça tem tentado adotar medidas para coibir essa conduta. Enquanto isso, nós temos um número de quase 500 pessoas vivendo no aeroporto de Guarulhos. E também para o ouvinte que está em casa lembrar aqui, acessar a memória, talvez muitos lembrem do filme do Tom Hanks, O Terminal, que é a história de um sujeito que vai para os Estados Unidos e ao chegar nos Estados Unidos, ainda na área de desembarque, ele descobre que houve um golpe de Estado no país dele e perdeu a nacionalidade. Ele agora está na condição de apátrida, que é a pessoa que não tem nacionalidade nenhuma. E como apátrida, ele não pode entrar nos Estados Unidos e, portanto, fica ali naquela área de embarque, toma banho e fica por um longo período. E é um caso, inclusive inspirado numa dinâmica real de um cidadão do leste europeu, mas era um caso visto como um caso muito emblemático. Aqui no aeroporto de Guarulhos nós temos isso agora em número, é uma quantidade absurda. Então imagine 500 pessoas vivendo. Nós tivemos recentemente, Walter, esse surto de sarna. Nós tivemos doenças contagiosas dentro do aeroporto de Guarulhos. Nós tivemos o caso de um imigrante africano que morreu dentro do aeroporto de Guarulhos. Então é uma situação grave e a sociedade civil reconhece a gravidade disso. A DPU está envolvida, a Defensoria Pública da União está envolvida nessa discussão. O Ministério da Justiça, o Congresso Nacional, através da comissão mista, a CEMI, com a senadora Mara Gabrilli, com o deputado Túlio Gadelha, e nós da OAB também estamos sensíveis a essa demanda e por isso nós temos tratado disso e tratamos disso ontem. Nós estamos tentando encontrar soluções conjuntas para lidar com esse problema, que, de novo, é um problema que revela um sintoma latente. Isso, e quais seriam as soluções para resolver esse problema? Nós discutimos ontem muito sobre isso e nós pensamos sobre a necessidade, por exemplo, de criar um polo dentro do próprio aeroporto para compreender e ouvir essas pessoas e ali sim detectar imediatamente do que se trata.
Um problema, por exemplo, e o doutor Floriano falava aqui, é porque nós não temos, por exemplo, a possibilidade de repatriar essas pessoas a custo do Estado brasileiro. Falta dinheiro para isso. Então, se falta dinheiro, quais são as soluções? A solução seria repatriar, não tenho dinheiro para isso. A solução seria mandar essa pessoa para o país de destino, mas a pessoa também tem livre-arbítrio. Ela pode dizer, eu não quero ir. E aí, o que é que eu vou fazer então? Vou encarcerar essa pessoa? Só para você ter ideia, nós temos, por exemplo, hoje a distribuição de habeas corpus. Os advogados distribuem habeas corpus em favor dessas pessoas, arguindo que elas são refugiadas. E aí nós temos uma outra trava na legislação brasileira, que é a seguinte: se eu digo que eu sou refugiado, o Estado brasileiro presume que eu estou falando a verdade e me abre as portas do Estado brasileiro. Mas uma possibilidade que nós discutimos ontem era, de repente, a possibilidade de nós termos um entrevistador do CONARE, que é o órgão responsável, para compreender, ou a Polícia Federal sensibilizada para compreender e ouvir, porque hoje isso fica na mera declaração. Ok, você é refugiado, mas me explique qual é a situação, porque eu preciso entender aqui, como Estado brasileiro, nós temos soberania para isso, para dizer quem entra e quem não pode entrar. Mas se nós dissermos, não é o caso de refúgio, e vamos te devolver para o teu país de origem, nós precisamos de dotação orçamentária para devolver essa pessoa. E especialmente, Walter, para concluir essa minha fala, o que eu acho que é importante que a gente compreenda é que esse é um problema hoje no aeroporto de Guarulhos. Amanhã será no aeroporto de Salvador. Depois de amanhã será no aeroporto da minha cidade, Aracaju, que é uma das menores capitais do país, porque é uma dinâmica que tem acontecido de maneira recorrente. Então, é preciso que a gente trate isso do ponto de vista da política pública e comece a pensar nesses efeitos. Vamos ter, por exemplo, postos da Polícia Federal capacitados para ouvir e entender o problema dessas pessoas. Vamos ter dotação orçamentária para devolvê-las para o país de origem quando necessário. Precisamos, portanto, falar sobre isso, né? É realmente um ponto interessante esse que o senhor aborda e que a gente tocou aqui, essa questão do aeroporto de Guarulhos, doutora Carla. Quer dizer, as pessoas ficam ali abrigadas, né, vários dias, várias semanas, vários meses. Quer dizer, e evidentemente ali praticamente, eu não digo presas, mas numa liberdade ali bem restrita. Não seria o caso, dentro dessa discussão de políticas públicas, ter abrigos, de certa forma, não tão distante do aeroporto, numa área em que as pessoas não fiquem ali confinadas de forma alguma, formar ali um confinamento de jeito nenhum, mas que essas pessoas possam, de alguma forma, ter a sua liberdade, até que a solução, portanto, seja encontrada, porque nessas pessoas que ficam nos aeroportos, ali a gente tem pessoas idosas, pessoas doentes, temos crianças, temos gestantes, enfim, temos ali, uma série de problemas e todas elas ali aguardando para ver o que pode acontecer. Será que o Brasil, de alguma forma, não está sendo desumano com essas pessoas? Isso mesmo, Walter. Ia falar isso. Precisamos primeiro fazer essa triagem para saber quem são as mulheres, PCDs, Nem idosos. isso tem ainda? Não. Para poder diferenciar e dar o tratamento de cada um. Reforçando, é necessário fazermos criar essas políticas públicas para fazer esse atendimento humanitário. Eles estão com a liberdade restrita. Eles precisam o mínimo de sobrevivência ali. Né? Já tem bastante tempo que eles estão nessa condição vulnerável e não podemos fechar os olhos para isso. É uma situação grave, é uma situação polêmica, sensível. O Brasil não exige, né, o visto para trânsito, mas precisamos triar a situação de cada um e não permitir o que está acontecendo. Então, é mais do que nunca necessário fazer essa política pública voltada para isso, para garantir o mínimo de direito necessário para cada migrante, para cada pessoa que está ali. Deixa eu avançar nesse ponto também com o senhor, doutor Floriano. Qual é a avaliação do senhor? É evidente que a OAB está realmente lutando, né, a favor, portanto, aqui dessas pessoas, né, lutando no sentido de que as políticas públicas cheguem e o apoio da OAB, com toda certeza, é fundamental para que, tudo possa, de fato, acontecer. Não aguardar eternamente uma solução e, com toda certeza, essa chegada da OAB de forma mais contundente, com toda certeza, vai fazer com que este assunto possamos ter aí uma condição melhor do que o que nós assistimos no dia de hoje. Como é que o senhor também pode nos ajudar a compreender esse ponto? Primeiro, queria só apenas
corroborando com o que o doutor Alex e a doutora Carla falaram, porque o problema todo é o seguinte: nós temos que ter uma Polícia Federal preparada. Muitos agentes da Polícia Federal não falam 2 idiomas. Então, como é que você vai botar um agente da Polícia Federal para tratar um problema de um afegão? Como é que... Ontem teve um fato interessante na conferência. O procurador-geral do Ministério Público daqui do Distrito Federal, o doutor George, ele disse que na época que ele atuava ainda como promotor, ele disse que teve um problema, não me lembro qual foi a nacionalidade, de uma pessoa que não tinha cometido o crime, tinha sido acusado, e na hora ele já não falava português direito. E na hora que o negócio engrossou mesmo, que aí que ele não falava era nada mesmo, e ninguém entendia nada, e como é que vai se saber se ele cometeu ou não cometeu o crime, ele tentando se defender, e foi uma coisa bastante polêmica, né? Porque, coitado, ele fala, aí que ele não conseguia falar mesmo. Então, imagine a situação dessas pessoas que estão ali. A Polícia Federal fez um relatório dizendo que a maioria dessas pessoas, estou aqui falando do relatório da Polícia Federal, estou aqui dizendo se ele é verdadeiro ou não. 90% até, porque ele falou, se eu não me engano, 2% ou 3% que queriam tirar o CPF no Brasil. Diz que 90% dessas pessoas que vinham e pediam refúgio, nem o CPF tiravam no Brasil. Ou seja, eram pessoas que queriam fazer rotas de tráfico humano para os Estados Unidos. Ou seja, vinha para o Brasil, chegava em Guarulhos, pedia refúgio, né? Conseguia o refúgio, aí já pegava, existem como os coiotes, né? Nas fronteiras já certo, ou seja, depois você vai pegar um voo, então na realidade não vai nem pegar voo, porque é mais complicado. Pega um carro, um ônibus, vai-se embora lá para a fronteira, lá em cima, no Amazonas, para poder passar, para chegar nos Estados Unidos. Então, o relatório da Polícia Federal diz que dos últimos refugiados que pediram asilo ao Brasil, 2 ou 3% solicitaram CPF. Ou seja, então, o número de pessoas que realmente queriam refúgio no Brasil é muito pequeno. A grande maioria era para partir para outros países. Isso é que eu disse no relatório da Polícia Federal. Aqui seria um trampolim. Exatamente. Seria uma rota para ir... Exige o visto de trânsito. Sim. Porque o Brasil não existe essa questão do visto de trânsito. No Brasil não tem. Se você chega da Europa... Não é só o Brasil, não. A Argentina também não exige. É como se fosse um voo de conexão, né? E aí ele para aqui no Brasil para seguir para outro lugar. Como o doutor Alex disse, ele não pega o outro voo. Aí ele pede o refúgio, é concedido, só que aí ele não registra, não fica no país e segue para o seu destino. Entendi. Aí dessas pessoas que foram concedido o refúgio, apenas 2%, em tese, ficaram no Brasil. 98% foram embora, Deus sabe para onde. Então, veja só, isso tem, a solução nós estamos caindo muito em cima disso também, seria realmente a criação do meio de um centro, dentro do próprio... Agora, precisa-se para isso que nós tenhamos dentro da Polícia Federal pessoas preparadas para lidar com o problema. Porque, como você mesmo falou, Walter, tem idosos, tem crianças, tem pessoas deficientes, exatamente. Então, essas pessoas ficam nervosas. O que vem para bandidagem, o que vem para fazer coisa errada, ele é tranquilo, né? Ele já vai para aquilo ali. Você sabe que o bandido, quando vai para algum lugar, ele vai porque deve ir. Então, ele vai para ali, se ele for entrevistado, ele não vai dar uma gaguejada. Mas aquele coitado que está ali querendo realmente ficar, ele vai ficar nervoso, não vai conseguir falar nada, o idioma. Então, tem que ter, primeiro, uma qualificação da Polícia Federal, entendeu? Para poder realmente compreender essas pessoas, saber de onde vêm, para onde vão, o que eles querem, fazer uma espécie de um questionário sobre isso. É claro que a OAB não vai botar uma força-tarefa para fazer isso. Sim. Não tem como, mas que a gente puder ajudar, e já colocamos à disposição do Ministério da Justiça para poder colaborar com isso, entendeu? Nós estamos sempre à disposição, comissão, tudo. E, então tem essas questões. Aí muitos pegam o refúgio, aí começa a questão do documento. Então, tudo é um passo a passo complicado para o próprio imigrante, para o refugiado. Entendeu? Agora, essa questão do aeroporto de Guarulhos tem que ser resolvida. Isso é uma coisa que não pode se esperar de eterno. Entendeu? Porque hoje são 600 pessoas, parece, né? 500 pessoas que estão lá trancadas, meu Deus, vivendo de que forma, né? Aí tem criança, tem idoso, tem deficiente, tem tudo isso.
como é que essas pessoas, como é que você vai fazer a triagem dessas pessoas, saber? Porque às vezes pode ter um deficiente que seja um meliante. Não é porque a pessoa é deficiente que não pode ser um meliante. Isso não é regra. Tá entendendo? Então, pode ter um meliante que seja deficiente, pode ter se escondendo atrás de uma criança, ou então de um idoso, para poder fazer aquela nuvem de fumaça. Então, tem que ter realmente um trabalho de apoio psicológico, né? De fiscalização, para poder ver realmente quem é quem. Olha, você aqui, você fica aqui, aí vamos para outro problema. Pronto, você é aqui, te manda de volta para casa. Como é que você vai para casa se não tem dotação orçamentária? Não tem. Tá entendendo? Então, tudo isso, uma coisa resolve, mas aí vem outro problema. Aí resolve esse problema, aí tem outro problema. É mesmo de chegou, pronto, você realmente vai ficar no Brasil. Fica. Não, você vai ter que voltar porque você está aqui com má intenção. Pronto, como é que vai voltar isso aí? Como é que vai ficar? Entendeu? Ou você vai seguir o voo para o país de destino que você quer, tá entendendo? Talvez seja uma solução. Aí será que aí com isso já, a pessoa já chega no país de destino com a chancelazinha de uma ficha suja, como é que esse país de destino vai receber também? Não é? Porque, com certeza, se acontecer isso aqui no Brasil, não, pronto, vamos mandar esse povo seguir o voo dele. Né? Segue. Vamos dizer que vai para Buenos Aires ou vai para Santiago do Chile. Quando chegar lá o governo chileno, o governo argentino, vai dizer, você está mandando isso para cá, você já passou por uma triagem aí, é povo suspeito, não é? Aí vocês mandam para cá. Pode ser que lá a legislação deles tenha dotação orçamentária para mandar deportar para casa. Entendeu? Aí, se bobear, nem o governo lá vai querer receber. Vai dizer, não mande para cá, não. Já está confuso o negócio aí, porque a partir do momento que ele fica aqui, que ele pede refúgio, o refúgio é negado por questões que a gente acha que não sejam ideais, qual país vai querer receber? Não é? Então, são barreiras e barreiras e barreiras e barreiras. E aí tem que pular uma por uma. É a grande realidade disso. Agora, doutor Alex, pegando esse gancho, né? Ou seja, a situação dos imigrantes aqui no nosso país. E o Brasil tem relações diplomáticas, vamos, né, colocar assim, com toda certeza, com países onde aquele nacional daquele país está. Aqui no Brasil, porque fugiu ou porque não quis mais ficar, enfim. Quer dizer, essa representação diplomática, de alguma forma, ela pode ser, eu não digo cobrada, mas pelo menos conversar. Quer dizer, existe algum protocolo que, de alguma forma, o Ministério das Relações Exteriores conversaria, portanto, com essa representação diplomática? Olha, o senhor nacional está aqui, como é que a gente pode fazer? Como é que é a situação dele? Quer dizer, existe essa conversa ou dentro dessa discussão, dentro dessa conferência que a OAB vem promovendo, quer dizer, existe também um olhar sobre esse foco? É verdade, Walter. Existe. O Brasil é um país que tem relações diplomáticas muito positivas, em regra. Tanto é que o Brasil ocupa, de fato, um espaço de liderança e inclusive, tem recuperado e ocupado espaços muito importantes no cenário internacional. Mas, especificamente, olhando para o caso de Guarulhos, nós temos uma especificidade. O Estado brasileiro é signatário de algumas convenções, e eu destaco aqui a de Chicago, e o Brasil se compromete, nesse sentido, a adotar os protocolos internos de refúgio sem que você oportunize ao Estado, porque imagine a pessoa que vem de lá para cá e diz assim, estou me movimentando, é um caso de deslocamento forçado, venho para cá porque não me sinto à vontade no meu país de origem. Então, não faria sentido que o Brasil entrasse em contato com a representação diplomática daquele país para falar, olha, estou te devolvendo o refugiado, porque isso pode importar, inclusive, como finalidade, como resultado, até numa violação maior de direito humano dessa determinada pessoa. Então, a gente não desconhece que há essa problemática. Veja, Walter, não é uma situação simples. E é por isso que a sociedade civil tem se reunido com tantas mãos para poder cuidar desse caso. Essa é uma situação peculiar. Imagine, por exemplo, a pessoa que diz aqui que é refugiada e o Estado brasileiro fala, não, vou te devolver. A lei, inclusive, proíbe isso. O Estado brasileiro não pode fazer isso. O Estado brasileiro é signatário de convenções que o proíbe de fazer isso. De modo que é, de fato, uma situação muito complexa. O que nós temos observado, e é isso que a gente ouve, inclusive, das representações diplomáticas, é que o Brasil tem passado a discutir aspectos muito relevantes. O Brasil, por exemplo, era parte do Pacto Universal para a Migração Justa, Segura
e abriu mão disso, né, entre os anos de 2019 e 2022, retornando agora no ano de 2023, para tratar, junto com outros países, de aspectos relevantes sobre essa migração justa, segura. Todos nós sabemos que a discussão, e nós falamos isso na primeira hora de debate, a discussão sobre imigração é uma discussão fora do Brasil muito politizada. Então, há um movimento muito xenofóbico nos Estados Unidos, na Europa. Então, isso, como nós falamos, também decide a eleição nos Estados Unidos. Veja que a vice-presidente Kamala Harris agora tem sido objeto de discussões, sobretudo em razão da atuação dela no campo da imigração. E aqui no Brasil, isso tende a ser um caminho de discussão também. De modo que o Estado brasileiro precisa se colocar nesses campos de relações diplomáticas a deixar claro, né, qual será o posicionamento do Estado brasileiro, agora sempre respeitando o primado máximo que é constitucional, mas é também dos direitos humanos, do direito internacional. Nós precisamos proteger os direitos humanos dessas pessoas, porque se o Brasil não fizer isso, perde inclusive sua credibilidade no âmbito do direito internacional. Mas nós temos alguns problemas em relação a esse tratamento, inclusive de ordem diplomática, sobretudo quando a gente fala dos refugiados. Uma outra discussão que nós levamos ontem, que eu entendo que é muito relevante, foi a discussão da validação dos diplomas. Como nós comentamos aqui, nós recebemos de outros países profissionais muito qualificados que chegam ao Brasil e precisam agora validar os diplomas. Exemplos que nós ouvimos de colegas advogados que estão ali no dia a dia que nos ajudam a pensar nessas políticas. Eu tenho um cliente, e eu estou aqui me referindo a um advogado que comentou isso, tem um cliente que é venezuelano e que é um refugiado aqui no Brasil e que diz ser vítima de perseguição política no estado vizinho. E ele diz o seguinte: eu saí de lá tão corrido que a única coisa que eu consegui fazer foi tirar uma foto tremida do meu diploma. E eu agora quero trabalhar aqui, porque eu sou profissional da educação física, da pedagogia, quero trabalhar no Brasil e quero validar meu diploma. Nós temos uma dificuldade enorme para fazer isso, porque nós temos uma plataforma hoje chamada Plataforma Carolina Bori, pensada como uma das melhores práticas, mas que envolve um nível de burocracia absurdo. Então, eu exijo que o cara tenha o diploma, que o cara tenha os programas. Você cursou a disciplina de antropologia, eu quero que você me diga qual foi o programa da universidade para essa disciplina. Eu quero que você me diga a nota que você tirou, quem era o professor. E aí o sujeito fala: eu não tenho como conseguir isso, porque eu não tenho a menor coragem sequer de fazer contato com o meu agente consular. Eu não quero que o Estado, né, saiba onde é que eu vivo hoje. Então, é um aspecto burocrático que impede o acesso. E o Estado brasileiro, com muita boa vontade, tem feito cartilhas, mas até nós, que somos advogados, às vezes nos perdemos diante de tantas orientações. E essa é uma outra demanda que surgiu ontem, que nós pautamos. É preciso, e a gente tem falado tanto sobre isso nessa casa, que inclusive no Supremo Tribunal Federal tem se falado muito sobre a necessidade de tornar essa linguagem mais acessível. Então, vamos parar de falar no juridiquês, vamos falar no português, né? Então, a gente precisa tornar essa burocracia mais simples. É preciso que as pessoas tenham conhecimento e que essa informação seja difundida. É mais simples, porque se o imigrante tiver que pagar a taxa mínima na plataforma é R$ 2.200. Talvez essa pessoa não tenha mesmo R$ 2.200. Né? Talvez essa pessoa não consiga pagar por isso para fazer essa validação. Além disso, a pessoa precisa fazer reconhecimentos, precisa fazer apostilamento de AIA. Isso tudo custa dinheiro, isso tudo dá trabalho. E, sobretudo, eu acho que é o mais custoso de tudo, é vencer as burocracias e entender tudo que o sistema pede. E a gente precisa compreender a gravidade disso, inclusive sob o ponto de vista diplomático, sob o ponto de vista da construção da política pública. Vamos tornar essa linguagem mais acessível, trazer essas pessoas para dentro do sistema de maneira mais simples, de maneira mais clara, Walter. Dentro desse campo da política pública, doutora Carla, que está se buscando, né, para que de alguma forma tenhamos aí protocolos para um atendimento mais eficaz, principalmente no campo jurídico, a esses imigrantes. Quer dizer, é evidente que quando se fala, portanto, nas pessoas que fogem dos seus países, a gente fica aqui imaginando, e pelas reportagens que a gente acompanha no rádio, na TV, nas demais mídias, a gente sempre vê ali pessoas de país pobre, numa embarcação frágil,
que ali, quando não é alcançada, portanto, por uma frota naval de algum país, geralmente esse grupo de pessoas, e quando a gente fala deste grupo, às vezes são centenas de pessoas numa mesma embarcação, esse grupo não consegue o seu objetivo. Naufraga, às vezes ninguém fica sabendo quem naufragou, o que aconteceu, os parentes de lá acham que eles chegaram e chegaram e não podem fazer o contato, enfim. Quer dizer, essa questão da imigração aqui no nosso país, existe seletividade, ou seja, quem vem para cá de um país realmente, vamos colocar assim, um país rico, de alguma forma consegue ter acelerado aí o seu processo para poder ser legalizado dentro do país, ao passo que quem vem, portanto, de um país mais pobre, não quero aqui citar país pobre nem país rico, de repente tem essas dificuldades que nós estamos aqui debatendo e exigindo e clamando por políticas públicas? Walter, eu acho que depende até de como veio, né? Por onde entrou, como veio, a pessoa vai ter mais dificuldade, vai ter mais facilidade nesse quesito. Foi ontem que a gente estava discutindo sobre esse tema. Ai, me fugiu aqui agora a palavra. Mas foi debatido o assunto. Foi debatida essa questão. Precisamos, de qualquer forma, fazer essa triagem. Não é uma coisa tão simples, né? Porque a gente pensa que o migrante vai chegar só por via aérea, e não é por via aérea, né? Ele pode entrar por outros meios, de forma ilegal, como não tem esse censo, não tem essa triagem, não sabe onde ele está. Ele não fica muito tempo no mesmo lugar, né? Às vezes está aqui, quando vai olhar daqui a pouco, já migrou para outra cidade, para outra região. Então, depende muito de como ele chegou aqui. É um assunto tão sério, né, doutor Floriano? E os senhores estão nos trazendo muitas informações em torno dessa questão. E a gente puxa essa... para ver se não que vamos aqui comentar se está certo, se está errado, mas pelo menos a Itália tomou uma decisão com os seus imigrantes, principalmente aqueles, né, que de alguma forma o Estado italiano entende que tem que passar por um processo enfim, de busca, de fiscalização. Então acabou fazendo um convênio, vamos colocar assim, com a Albânia, onde foi construído na Albânia ali um centro. Então aquelas pessoas que aguardam de alguma forma finalizar a sua documentação na Itália para ver se fica ou não, quando se aguarda na Albânia. Só que a gente achava que fosse numa vila alguma coisa, mas é uma espécie de presídio, né, onde as pessoas vão e não podem sair enquanto não resolver, portanto, ali aquela questão. E só vão os homens, porque as esposas ficam, né, no outro canto com as crianças. Enfim, eu trago esse assunto para a gente mostrar a gravidade do tema que nós estamos aqui debatendo. Nós temos a nossa realidade, outros países têm a sua realidade. Nós estamos aqui, de certa forma, condenando ou questionando, apenas trazendo o assunto à tona para que o ouvinte entenda a gravidade desse assunto que nós estamos aqui abordando e que precisa realmente de uma solução rápida e não que o assunto fique adormecido sem que se tome uma atitude, né, doutor Floriano? A questão da Itália e da Albânia, aquilo é um paliativo. Sim. Não existe nada legalizado pela questão que eu já acabei de falar da questão da União Europeia. Sim. Teria que ter uma legislação. Então, o que a Itália fez? A Itália fez um pacto com a Albânia, dizendo, olha, fica todo mundo aí, vai mandando só quem está legalizado. Mas a Albânia não está na Comunidade Europeia. Não, mas a Itália está. A Itália está. A Itália está, entendeu? Aí, no caso, é a questão da legislação italiana. Eles fizeram um ajeitado para tentar fazer uma triagem extraoficial de quem vem. Aí você pode notar, só vem os homens. Por quê? A mão de obra. Mulher e criança não é interessante para a mão de obra. Nesse caso, do governo italiano. Tem os homens porque eles vão trabalhar, tal. A mulher e a criança não. A mulher vai ficar em casa tomando conta do filho, então não é interessante que venha. Então vai nos dar prejuízo, né? Então, isso é uma coisa feita extraoficialmente, que não dentro de uma legislação de política migratória na Europa, certo? Então, no Brasil, pegando-se mais na questão do Brasil, e realmente isso é um absurdo, você que eu construí, vira um presídio e tal, mas quem é que vai fiscalizar isso? Se isso é na Albânia. Se isso fosse feito dentro do território italiano, a União Europeia pode se posicionar. Você não pode fazer, porque não está de conta, tal. Porque apesar da legislação ter que ser uníssona na Europa, eles já tinham antes, né, as suas políticas de imigração,
suas legislações, cada um tinha a sua. Você não pode mais fazer uma nova, que tem que ser uma coisa para todo mundo, mas cada um. Então eles vão usando aquilo ali da forma que eles acham melhor. A Itália arranjou essa solução de pegar lá na Albânia, construir um centro para poder, que não deixa de ser uma coisa interessante. Não, você já vem legalizado, você já vem de uma forma já para poder, mas existe já daí já começa a discriminação, só vem homem, mulher não vem, criança não vem, idoso não vem, né? Só vem o que é interessante. No Brasil, apenas corroborando, realmente você vê, você vem de barco. Vamos dar um exemplo dos Estados Unidos, Cuba. Né? Muitas pessoas morreram na travessia para chegar a Miami. Muitos chegaram. Mas teve muito cubano também, tinha um poder aquisitivo maior e veio de outra forma. Então, se você tem um poder aquisitivo maior, você vai vir praticamente com a sua documentação completa. Né? Já que você não tem, vem você num barco cheio de gente, o barco não afunda, você não vem com nada. Você chega, eu me lembro, eu estava uns anos atrás, estava em Barcelona, e eu estava na La Rambla, e daqui a pouco foi uma confusão de gente. O pessoal corre para um lado, corre para o outro, eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí eu peguei, a sorte que eu estava perto do hotel, corri logo entrei no hotel e eu perguntei o que significava aquilo. Ah, não, é porque parou um navio de africanos, de marroquinos, muitos deles negros, e a polícia está pegando eles pelo meio da rua, porque eles desceram de vez, tá entendendo? E aí estava a polícia. Todo da boiada. A polícia, foi um show de boiada mesmo, e a polícia espanhola em cima, pegando, correu. Aí o cara até do hotel fechou a porta do hotel, porque eles estavam correndo. Parecia uma coisa até deprimente. Vários cidadãos correndo no meio da rua, tá entendendo? Procurando um lugar para ficar, para se esconder, e a polícia correndo de um lado, correndo do outro. Quer dizer, aí eu perguntei, isso aí, não, isso é rotineiro. É época do ano, de repente, quando consegue baixar um navio desse, cheio de imigrantes ilegais, entendeu? Eles descem de estouro, de boiada mesmo, e a polícia vai atrás, consegue prender uma parte, outra parte não prende, outra parte se esconde. Então, quer dizer, veja o problema. Entendeu? Aqui no Brasil, às vezes acontece, não estou lembrado, parece que teve outro dia, que teve um problema lá do lado do Amazonas, né? Que veio alguém de embarcação e a embarcação virou, né? E morreram vários haitianos. Foi. Isso há um tempo atrás. E ninguém sabe realmente, sei que virou, morreram aqui e não se faz nada. Aí a gente volta. Por quê? Não temos legislação adequada para isso. Agora é que nós vamos começar a ter. Aí quem sabe daqui a uns 5 anos, né, doutor Alex, a gente volta aqui o programa e dizer, não, Walter, agora está dando certo por isso, porque a lei colocou isso, tem a portaria tal, tem o decreto tal, e agora está se resolvendo dessa forma. Entendeu? Então, sugestões foram dadas pela OAB. Entendeu? Nós, da comissão, entendeu? O Conselho Federal deu diversas sugestões para aprimorar, para lapidar realmente essa política pública. Eu pergunto ao senhor, doutor Alex, quer dizer, estamos falando aqui na questão de legislação, enfim, sobre esse ponto, quer dizer, a OAB fazendo ali o seu trabalho fantástico, Ministério da Justiça sendo acionado, mas e o Congresso Nacional? Está omisso nisso? É uma excelente pergunta, Walter. Inclusive, vale a pena destacar, até retomando um pouco da pergunta que você fez à doutora Carla, e eu gostaria de complementar. Por favor. De fato, o Congresso Nacional tem trabalhado, e um dos aspectos interessantes desse trabalho desenvolvido pelo Congresso Nacional é a construção da CEMI, que é uma comissão mista para assuntos migratórios, que hoje é presidido pelo deputado Túlio Gadelha, com a vice-presidência da senadora Mara Gabrilli, mas com uma comissão que é ampla, que envolve meu conterrâneo, o senador Alessandro Vieira, e outros parlamentares que têm trabalhos muito interessantes nessa área. Um dos trabalhos mais interessantes que o Congresso Nacional tem promovido recentemente é pela aprovação e definitiva ratificação da Convenção ONU, que garante o direito ao trabalho, o labor digno aos imigrantes e aos seus familiares. E essa é uma luta antiga. Essa é uma convenção dos anos 90, que o Brasil não conseguiu ainda ratificar, internalizar no direito brasileiro, no ordenamento jurídico interno, mas que o Congresso Nacional passou a discutir, inclusive com a criação de uma comissão especial, que foi presidida pelo deputado Carlos Veras, de Pernambuco. Foi aprovado na comissão especial, mas agora a gente aguarda o trâmite para definitiva internalização
dessa convenção no âmbito do direito brasileiro. E aí, Walter, eu entendo que para que isso aconteça é preciso que a sociedade civil se mobilize. A gente precisa garantir um trabalho digno a essas pessoas, isso é fato. E o poder normativo de uma convenção ONU é muito grande, né? E ontem nós aprovamos também na nossa conferência a necessidade de atuar como ator importante que a OAB é, no sentido de pressionar no que for necessário, no que for possível, para garantir a aprovação dessa convenção ONU. Porque o aspecto do trabalho digno, do labor digno a essas pessoas, revela muito da própria dignidade do povo brasileiro, né? E do Estado brasileiro, dos aspectos, inclusive, de defesa da nossa própria Constituição. Nós precisamos defender o trabalho digno. Veja que a gente reconhece o valor do trabalho dessas pessoas para a formação da sociedade brasileira. Tanto reconhece que a única formulação de política pública e migratória que nós temos no Brasil é o Conselho Nacional, formada pelo Conselho Nacional de Imigração, que foi criado dentro do Ministério do Trabalho nos anos de 95 ou 96, salvo engano. Ali a gente já discutia alguma política pública e migratória, reconhecendo que essas pessoas vinham e trabalhavam e nós precisávamos oferecer um aspecto de trabalho digno mínimo para essas pessoas. Nós aí construímos alguma coisa no sentido de política pública e migratória dentro do Ministério do Trabalho, mas a gente precisa avançar. E, ao que tudo indica, o caminho de aprovação e ratificação definitiva dessa Convenção ONU é um caminho muito interessante para que a gente fixe balizas no direito brasileiro para falar assim, aqui a gente tolera, isso a gente não tolera, sob o ponto de vista do trabalho digno. É óbvio que existem boas iniciativas. Ontem nós conversávamos, e retomando a pergunta que foi feita à doutora Carla, nós conversávamos sobre a facilitação de visto, por exemplo, para investidores. O Ministério da Justiça revela que nos últimos 2 anos aumentou significativamente o número de pessoas estrangeiras que vieram investir no Brasil. E o Brasil tem um processo de facilitação para que esses investidores, para concessão de visto, inclusive com limitação de valores. Valores que vão de 500 mil acima de R$1 milhão. Se você vem ao Brasil e tem disponibilidade para investir esse determinado valor, há uma facilitação na obtenção desse visto. Mas se vier sem dinheiro... Aí você segue o caminho normal da concessão do visto. Mas a ideia é atrair esses investimentos para o Brasil. Nós agora discutimos, inclusive, isso ontem, e certamente da nossa comissão há um apoio a isso. O Estado brasileiro reconhece, como nós conversamos aqui, inclusive na primeira hora de debate, que um dos grandes problemas da humanidade nessa quadra histórica é o problema climático, né? São os problemas de natureza climática. Hoje nós recebemos, Walter, aqui no Brasil, muita gente que vem para o Brasil em razão de desastres de natureza climática. Aliás, nós temos isso sob o ponto de vista não da imigração, mas da migração. Eu tenho um vizinho hoje, por exemplo, que é gaúcha do Rio Grande do Sul, que foi morar em Aracaju porque se submeteu a 2 desastres, né? E é muito triste isso, mas é uma realidade. Nós conversávamos ontem, doutor Floriano e o doutor João Ema comentavam. Todos dizem, especialistas, que nós já passamos do ponto de não retorno, né? Infelizmente, agora nós estamos já passamos do ponto de não retorno e as consequências climáticas serão cada vez piores, lamentavelmente. E nós recebemos imigrantes que são vítimas disso aqui no território brasileiro. Pois bem, o Estado brasileiro passa a discutir, no âmbito do Ministério da Justiça e com a nossa participação, a possibilidade de criação de um visto verde. Então, você que vem ao Brasil e tem planos de investir no Brasil na perspectiva da construção de um empreendimento que seja sustentável, você não é só bem-vindo, você é muito bem-vindo. Então, venha ao Brasil para poder nos ajudar a investir em tecnologia verde, né, na construção de alternativas para produção energética que não seja energia fóssil. Então, nós precisamos desse tipo de investimento aqui e precisamos ter gente capacitada aqui no Brasil para poder produzir mais, produzir sob o ponto de vista da sustentabilidade, porque, por incrível que pareça, esse é um tema que sim toca de maneira muito particular a ideia da imigração. Nós precisamos pensar em migração sustentável sob o ponto de vista social, mas sob o ponto de vista ambiental também, né? Então, a proposta do visto verde é uma proposta que nós da comissão vemos com muito bons olhos, né? Então, todos aqueles que queiram investir no meio ambiente saudável aqui no Brasil são muito bem-vindos e estamos dispostos a apoiar esse tipo de iniciativa. Doutor Floriano, ainda nesse mesmo tema, questão do nosso parlamento,
em torno dessa questão que está sendo aqui debatida? Como é que o senhor avalia? O nosso Congresso está realmente fazendo a sua parte para que essa questão seja realmente solucionada? Nós temos esse projeto de lei, né, que inclusive discutimos, né, num dos painéis, e é o tipo de projeto que nós estamos praticamente pedindo, implorando para que isso seja votado. Entendeu? O que a gente espera agora com as políticas públicas seja, porque como eu vou reiterar, imigrante não vota, refugiado não vota. Mas tem país que imigrante vota, não vota? Depende, Nos não. Estados Unidos, por exemplo. Não, mas aí já tem uma espécie de uma nacionalidade. Eles votam lá, mas eles têm uma especificação. Mas lá. aqui não vota? Não, aqui não. Aqui não. Ele só vota brasileiro ou naturalizado, no caso, né? Sim. Ainda não existe. Então o imigrante não vota. O refugiado não, pior ainda, nem documento. Então, para qual é o interesse de um deputado, de um senador, de levantar uma bandeira questão migratória? Não tem. E agora, a partir do momento que se cria uma legislação que fala assim, não, o imigrante agora, depois de tanto tempo, ele poderá votar também, aí as coisas vão mudar. Porque aí vão começar a ter interesses políticos, né? Da defesa dos imigrantes, né? A defesa do refugiado. Então, aí vai começar a ter. Agora, essa questão que o doutor Alex falou, que é muito interessante, é a questão do visto verde. Hoje, nós já temos na Europa alguns países, até como Portugal, né? Que, se você for investir, você já tem uma facilidade grande lá em Portugal. Se você tiver um imóvel, alguma coisa, já tem uma grande facilidade para poder você ficar no país sem problema de você ter que ficar pedindo permissão, você tem que voltar. Tem o visto de trabalho, tudo, tem aquele. Lá já existe essa questão do visto para quem investe. Então, eu acho que no Brasil isso é importante. Entendeu? Mas, voltando, né? E eu espero que isso seja aprovado nas políticas públicas. Eu espero que isso seja colocado em prática, porque nós temos esse problema no Brasil, que nós temos uma legislação, mas ninguém utiliza a legislação, né? Então, vamos ver se agora a legislação, com o artigo 120, devidamente organizado, entendeu? Com lógica, tudo, ele pega e consiga se fazer com que a lei tenha... Porque, na realidade, a lei, ela existe, ela é bem complexa, ela é uma lei moderna. Só que o artigo é que vai criar os decretos, as portarias, toda a logística relacionada a isso. A lei, ela pode dizer, não, a Polícia Federal tem que ter um conhecimento, pelo menos, de 2 línguas para poder atender um imigrante. Está na lei. Mas tem que ser feito alguma coisa, em termos de portaria, de decreto e tal, para que seja feita essa qualificação ao policial federal. Então, por isso que quando a gente fala em política pública, a gente fala tudo em relação a um artigo só. Então, tudo que vai ser colocado para poder a lei ter o seu funcionamento, vai ser através do artigo 120. Por isso que já houver diversas convenções livres, convenções estaduais, desde do primeiro momento da primeira Comigrar, entendeu? Então, a partir daí é que nós vamos começar a fazer a coisa andar realmente. E, voltando a dizer, é diferente. Você vindo com dinheiro, todo mundo é bom, né? Sem dinheiro. E apesar de que ainda não é tão ruim, que a gente tem a mão de obra. Entendeu? Você não deixa de ter, não deixa de lucrar. Agora, o problema é a inserção no país de forma desorganizada. Você não sabe o que vem acontecendo. Nós vemos ali Pacaraima, na Roraima, né? Que é a entrada de venezuelanos, né? Ninguém sabe quantos entram, quantos saem. O próprio governo de Roraima já estão querendo barrar a questão de atendimento ao SUS, às creches, às escolas, porque eles dizem, não, nós estamos tirando dos brasileiros para dar para os imigrantes. E como é que fica a nossa população? Entendeu? Então, por isso que eu digo, é complexo. Se você for bobear, você vai ter que botar uma escola para imigrantes, uma escola para brasileiro, entendeu? Porque termina uma escola pública, você chega assim, não, vamos botar o pessoal aqui, vai começar a estudar, daqui a pouco não tem vaga nem para um brasileiro. Aí, como é que fica? Cadê a nossa soberania? Entendeu? Senão, você perdeu uma vaga na escola para um imigrante, que teve um problema no país dele, que não é culpa nossa. Aí, eu estou dizendo o pensamento do cidadão, entendeu? A gente pensa de uma forma, mas o cidadão pensa, poxa, eu não posso me internar ali no SUS, porque já está tudo lotado ali, está cheio de venezuelano. Não tem nada a ver com o que aconteceu no país dele. Agora vem para cá. Então, isso é o pensamento do povo, o pensamento do pensamento do brasileiro. A gente pensa de uma forma diferente em arranjar soluções para isso, para que isso não venha a ocorrer. Certo? E é importante, doutora Carla, justamente debater este tema, trazer a população para dentro do debate
Inclusive tivemos aí, menos de 15 dias, uma freira brasileira, Rosita Milese, ela que foi premiada pela ONU, o Prêmio Global da ONU, justamente pela sua assistência a refugiados. E ela é aqui de Brasília, está a poucos metros aqui de onde nós estamos aqui tocando o programa, e evidente foi assunto nacional, né? O trabalho que o Brasil vem desenvolvendo através, portanto, da freira. Quer dizer, não deixa de chamar a atenção da população, mas o que os senhores estão trazendo com muita propriedade é que o assunto é mais embaixo, né? Ou seja, tem muita coisa que precisa ser aprofundada e solucionada, porque é evidente que a gente aplaude a freira Rosita pelo trabalho que ela desenvolve através da sua instituição, que outras também, instituições também venham e continuem fazendo o mesmo trabalho, mas existem também um grau de responsabilização por parte do Estado muito grande, e que é o que os senhores e a senhora vem desenvolvendo, trabalhando, como foi essa conferência, né, doutora? Isso, conscientizando, né? Sim. Precisamos trazer o tema em discussão, precisamos falar, precisamos provocar, como também precisamos ouvir, e na intenção de que, na realização deste Comigrá, né, que vai acontecer agora, como já foi dito aqui, de 8 a 10 de novembro, a gente consiga trazer essas soluções à legislação e a política pública para o migrante. O Comigrá, inclusive, acontece, como a senhora muito bem pontuou, né? De 8 a 10 agora deste mês. Vai ser aqui mesmo em Brasília, doutor Alex? Brasília, Walter. O Comigrá vai ser uma oportunidade incrível. A gente fala muito aqui sobre a lei. Eu lembro até, tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que fala, né, os lírios não nascem das leis. A gente precisa construir essa prática no dia a dia mesmo. E o que nós estamos propondo, inclusive a OAB terá na Comigrá. Comigrá é um evento muito plural. Comigrá tem uma feira, tem rodas de conversa, tem palestras, tem uma feira de serviços, uma feira de empreendedorismo. Então, quem for ao Comigrá vai encontrar irmãos e irmãs imigrantes vendendo produtos, comidas. É um evento para a família, é uma coisa assim que certamente a expectativa é de que nós consigamos reunir aproximadamente 1.000 pessoas. Já tem um local onde vai acontecer? Na Universidade de Brasília, na UNB. Olha, na UNB. Ótimo. Então, nós teremos as plenárias, discutiremos as políticas públicas, mas mais do que isso, teremos um espaço de interação com essas pessoas. E nós, da OAB, nos propusemos a montar um stand, estaremos lá, né, nos dias 9 e 10, falando, ouvindo as pessoas, fazendo aquilo que a OAB sempre se propôs a fazer, que é escutar, ir para a rua, ouvir as pessoas, porque a OAB ela não pode ser pensada só sob o ponto de vista do conselho de classe. A OAB é muito mais do que isso, a OAB é um agente social importantíssimo que propulsiona e é um agente propulsor de mudanças sociais. E é isso que nós pretendemos fazer lá, né? Estimular as pessoas a compreenderem o que é o sistema brasileiro, o sistema de justiça, inclusive, empoderá-las para que elas entendam o que é o aspecto do direito delas. Walter, eu dei aula por alguns anos da disciplina de Direito Internacional, que inclusive está dentro da minha área de mestrado, lá e eu dava essa disciplina em Sergipe. E a gente sempre fala no direito, sabe que para o estudante de direito ele compreende a perspectiva da cidadania da seguinte forma: quem é o cidadão? É aquele que vota. A nossa lei de ação popular diz que cidadão é quem vota, né? E hoje nós temos um paradigma muito diferente. O nosso conceito de cidadania deve ser muito mais amplo. Essas pessoas que vêm ao Brasil, que são sujeitos de direito, devem ser reconhecidas como cidadãs também. E é isso que a gente quer propor, né, na Comigrá. Primeiro, a gente quer chamar todo mundo, a gente quer que quem puder comparecer ao Comigrá será muito bem-vindo, especialmente no nosso stand da OAB, os colegas advogados, mas não só eles, população migrante, as pessoas que querem entender como é que a lei funciona para a população migrante, compareçam ao nosso stand lá da OAB, serão muito bem acolhidos e continuaremos no período da Comigrá a ouvir demandas, porque nós temos e é uma falha que nós reconhecemos, a nossa Comissão Especial de Direito Migratório da OAB é uma comissão ainda formada por advogados brasileiros. Nós precisamos ter entre nós também imigrantes, colegas advogados que possam se propor a compor. O Ministério dos Direitos Humanos montou um fórum chamado FOMIGRA, que reúne profissionais de diversas áreas, só imigrantes. E ontem nós tivemos uma conversa muito interessante com as colegas do Ministério dos Direitos Humanos e pedimos indicação de advogados, porque
porque nós também queremos ouvir os colegas advogados sobre as dificuldades que eles enfrentam aqui no Brasil. Nós queremos recebê-los lá na Comigrá, queremos receber a todos e todas que queiram comparecer, que possam nos prestigiar na nossa tenda. Certamente nós teremos um momento de confraternização, mas de muito trabalho também, e ficam todos convidados desde já. Inclusive, a nossa produção já está sinalizando que vai levar este assunto até a nossa coordenação. Quem sabe a Rádio Justiça possa estar nesse, onde a OAB vai estar, e poder divulgar para o Brasil este evento que é importante, né, para toda a nação. E é evidente que o prazo está curto, mas dá como realmente, se for liberado, para que possamos então estar juntos e fazer também um trabalho da Rádio Justiça, que também o trabalho também é isso, é esse também de difundir, de estar junto, acima de tudo, acompanhando as políticas públicas, debatendo os temas importantes e, quem sabe, né, possamos, através da nossa coordenação, também estarmos juntos. Bom, o nosso tempo caminha aqui rápido para que possamos então encerrar. Doutora Carla, 1 minuto para as considerações finais. Eu já aqui agradecendo a senhora pela gentileza e atenção conosco aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço a oportunidade. Feliz estar aqui, feliz pelo nosso congresso ontem. Podemos dizer, né, doutor Floriano, doutor Alex, que essa nossa vinda foi bem produtiva. Estamos ansiosos para o Comigrá, para o resultado que vem disso tudo, de um trabalho, né, doutor Floriano, de uma comissão que foi rápida, mas que fizemos, como diz o doutor Floriano, fizemos barulho em menos de 1 ano. Então, obrigada a todos os ouvintes e estamos aguardando vocês no Comigrá. Doutor Floriano. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? Sempre é bom estar aqui com você, Walter. Gosto muito do nosso bate-papo. E reiterando as palavras do doutor Alex e da doutora Carla, realmente convidando para o Comigrá. Espero que possamos estar junto lá com a Rádio Justiça. Também, se a TV Justiça também quiser, seria muito importante. Pacote completo. Pacote completo mesmo, para chegar lá, fazermos a divulgação, mostrarmos a todos o trabalho que a OAB vem fazendo, entendeu? E realmente a nossa comissão é um convite. Veio de uma hora para outra e realmente todo mundo prestou atenção, certo? Porque, como eu disse, é um assunto que ninguém dava por nada, né? É diferente de uma pauta. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos lá na OAB, na nossa conferência, um dia anterior, sobre questão de mulheres negras, política das mulheres negras. Já é uma pauta já conhecida, já é uma pauta já que a sociedade já está envolvida nisso. Então, quer dizer, foi uma pauta que deu muita gente, foi uma conferência que deu muita gente, mas aí a própria assessoria nossa, olha, não deu tanta gente feita a anterior, mas assim, olha, foi uma grande vitória, porque para a política de imigração, a gente ainda juntar 40, 50 pessoas num auditório é uma grande vitória. Entendeu? É diferente daquelas políticas que já vêm, a questão da mulher negra, de alguns movimentos sociais, tudo. É uma política que está começando agora, a questão da imigração. Então, reitero aí, realmente, vamos ao Comigrá e vamos juntos com a TV Justiça e a Rádio Justiça. Perfeito. Doutor Alex, também 1 minuto para as considerações finais, também já agradecendo ao senhor. Obrigado, Walter. Obrigado, TV Justiça. Obrigado pelo acolhimento. Eu acho que essa é uma oportunidade ímpar, né? Eu acho que a gente precisa, sobretudo, utilizar esse momento para superar estereótipos. Esses povos que vêm aqui nos auxiliam a perceber a riqueza, né, que esse país tem e nos auxiliam a transformar esse país num país cada vez mais rico. Então, nós precisamos, portanto, superar esses estereótipos para acolher, para formular política pública que possa abraçar e reconhecer também a pluralidade cultural, né, a colaboração que essas pessoas têm para nos oferecer. Esse espaço da Comissão Especial de Direito Imigratório é um espaço feito para isso. Nós estamos aqui para acolher, para discutir sob o ponto de vista técnico, jurídico, mas sobretudo para acolher, utilizando a força que nós conhecemos que a nossa instituição tem. A OAB tem uma força social e tem um braço social muito importante. E a OAB nunca pode esquecer disso, nunca pode esquecer, né, do caminho que nós percorremos até chegar aqui e do quanto nós temos para contribuir para a sociedade, né, com a força que nós temos no âmbito das instituições democráticas. De modo que o Comigrá será um momento incrível para que a gente possa reafirmar a capacidade da OAB de construir ou auxiliar na construção dessa política pública, mas será um momento certamente de congraçamento para quem abraça essa pauta. E eu acredito, viu, Walter, que a partir do Comigrá e a partir da solidificação dessas políticas públicas, o Estado brasileiro tende a crescer e se fortalecer
num espaço muito importante, que é o espaço do respeito às políticas de imigração. Acho que é isso, Walter. Muito obrigado. Obrigado também ao senhor pela gentileza. Doutora Carla, um abraço. Leve o nosso abraço para os nossos irmãos baianos. Pode como deixar. também o doutor Floriano, o nosso abraço aos nossos irmãos pernambucanos. E o senhor, doutor Alex, aos irmãos sergipanos. Muito obrigado pela atenção. Até o nosso próximo encontro. E, evidente, vamos aqui estar na torcida para que possamos também estarmos juntos no Comigrar. Muito obrigado. Obrigado. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Queremos aqui agradecer a você, sempre sintonizado conosco na 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Muito obrigado, um excelente fim de semana. Boa tarde, Brasil. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.